Mas é sempre bom, e é Israel, e a vantagem de Israel é que você pisou, colocou o pé no palco onde aconteceu tremendas vitórias espirituais, né, narradas na Bíblia. Então é muito interessante. Alguns perguntam qual a vantagem de Israel. Eu digo assim, olha, tem seitas por aí que tem os seus seguidores, livros, né, feitos pelos seus seguidores, e esses livros, esses seguidores mencionam às vezes reis, moedas, acidentes geográficos que não existem na realidade. Se você procurar, não existe em canto nenhum. Mas a Bíblia ela é fantástica porque os nomes, as cidades, os montes, né, estão todos lá. Você põe o pé e você vai ver o Monte Tabor, o Monte Gilgal, o Monte Gerizim, Sião, Moriá, os rios, os vales, né, os locais onde toda esta guerra espiritual foi travada, e é muito emocionante. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Bom, vamos então começar o nosso estudo? 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graças mais uma vez pelo privilégio de aqui estarmos reunidos em Teu nome nesta noite, para não só cultuar um nome maravilhoso que é o nome do Senhor, mas para Te adorar, para Te agradecer, Senhor, para Te suplicar que o Senhor continue conosco, nos abençoando, derramando sobre nós a Tua muita misericórdia, o Teu muito amor e a Tua graça, Senhor. Permita-nos mais uma vez entender a profundidade das verdades espirituais, que o Espírito Santo revele ao nosso coração a Tua vontade continuamente e que nos capacite a colocar em prática aquilo que aprendemos de Ti. Assim, portanto, nós oramos agradecidos, suplicando perdão pelos nossos pecados, e o fazemos agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Muito bem. Eu lá em Elvas, em Chança, Portugal, estou ensinando a igreja o livro de 1 Coríntios. E ontem o irmão ligou para mim e falou assim: pastor, o senhor está ensinando esses temas aí de Corinto porque o senhor acha que a nossa igreja é carnal, que a nossa igreja não cresce, que nós somos crianças em Cristo, né? Que nós somos ruins como a igreja de Corinto? Aí eu falei para ele: meu irmão, a pregação é primeiramente para mim, eu é que sou tudo isso, não é só a igreja não, é todos nós que precisamos, a começar do pastor, né? A gente nunca pode achar que quando estamos ensinando alguém, nós estamos isentos, né, daquele ensino. A Bíblia é para mim, quando eu leio, ela está me ensinando a mim, né? Então, é a minha experiência que é passada para a igreja. Então, não se sintam ofendidos, obviamente, porque eu vou ler aqui 1 Coríntios, mas o texto está falando para mim. Eu só espero que a igreja aprenda, não é, como eu aprendi lendo esta carta, tá bom? 1 Coríntios, não é? Talvez o local mais difícil, cidade de Corinto, talvez o local mais difícil que o apóstolo Paulo tenha passado, e eu vou explicar por quê. Não é novidade, os irmãos já sabem que as pessoas em Corinto eram mesmo devassas, elas eram o pior tipo de moralidade que vocês puderem imaginar havia na cidade de Corinto. Era um negócio realmente terrível aos olhos de quem via aquilo, né? Tudo de ruim que vocês imaginarem havia ali, principalmente no que se refere aos pecados da sensualidade ou da imoralidade. Era isso que realmente entristecia quem via. Os irmãos sabem também que, por contraste, o apóstolo Paulo, ele era um rabino, ele era um fariseu, e não era um fariseu qualquer, era um fariseu de uma alta estirpe, não é? Até hoje, por exemplo, se você for em Israel e ver os descendentes, não é, dos fariseus, os judeus racídicos, Hassidim, como são conhecidos, eles evitam contato com pessoas que não são religiosas como eles, não é? Se eles veem um gentio na rua, por exemplo, eles desviam, capaz de desviar, não é? Da rua, pular a calçada para não passar próximo de um gentio, né? Dizem
as más línguas, que os racídicos, eles gostam muito de dinheiro, né? Mas se o dinheiro cair no chão e for próximo de gentil, eles preferem perder o dinheiro do que se curvar diante de um gentil, né? Deixa o dinheiro embora. Chegam a esse ponto. Então, os irmãos sabem também, obviamente, lá o exemplo em Atos, nós fomos até lá em Jope, essa semana passada, visitar a casa de Pedro, o curtidor, onde o apóstolo Pedro teve aquela visão dos animais descendo do céu com um lençol branco, e Deus disse para ele, mata e come, e ele disse, de jeito nenhum, Senhor, jamais entrou comida imunda na minha boca. Não é? E aquela visão repetiu-se 3 vezes. A razão daquela visão foi que um anjo apareceu a Cornélio em Jerusalém, Cornélio é um gentil, e o anjo pediu que Cornélio enviasse pessoas a Jope para chamar Pedro. E Pedro, então, pegou umas testemunhas e foi à casa de Cornélio, um gentil. E os judeus ficaram escandalizados. Por que Pedro entrou na casa de um judeu, de um gentil, desculpa, né? Que absurdo é esse? Um choque tremendo. Olha que Pedro era um pescador, uma pessoa assim, era o religioso mais simples que existia, né? Ele até era chamado de analfabeto, ou não conhecia as letras, né? Agora imagina Paulo. Paulo não podia de jeito nenhum passar nem na porta da casa do gentil, né? Entretanto, Paulo foi chamado por Deus para ser o apóstolo dos gentios. Você imagina o contraste, a vergonha que Paulo teve que passar. E Deus disse para ele, mas não é qualquer gentio, não, é o pior que existe. Você vai pegar na mão dele, você vai conversar com ele, você vai orar por ele, você vai amar o gentio. Então, foi realmente um choque tremendo para o apóstolo Paulo. Mas sabemos que quando o apóstolo Paulo chegou em Corinto, ele realmente não aguentou. Foi pesado demais para ele, passou por muitas lutas na segunda viagem missionária, ele teve muitas lutas em Filipe, depois passou em Tessalônica, sofreu também perseguição, teve que fugir para Bereia, chegou em Atenas sozinho, sem Paulo, sem Silas, sem Timóteo e sem Silas, e quando ele chega em Corinto, ele estava realmente arrasado, e Deus apareceu para ele numa visão, confortando ele, dizendo para ele não temer, porque Deus havia naquela cidade muita gente. É mesmo difícil do apóstolo Paulo entender que Deus tinha ali naquela cidade muita gente. Como é que é possível? Não é? Deus tem pessoas num lugar tão imundo como esse, né? E Deus depois mandou um outro consolo para ele, um outro refresco, que foi Priscila e Áquila, né? Que chegaram até Corinto, porque o Cláudio, o imperador, estava mandando os judeus embora de Roma, porque estavam criando confusão lá. E como eles eram da mesma profissão que Paulo, faziam tendas, então eles trabalharam juntos. Só depois que Timóteo e Silas desce até Corinto e traz uma notícia excelente, maravilhosa, extraordinária, eles estavam lá em Tessalônica e eles trouxeram a notícia de que a igreja de Tessalônica estava seguindo à risca aquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado, e o apóstolo Paulo disse que aquela igreja acabou por se tornar o modelo de igreja da Acaia, a Ásia, da Macedônia e toda a Ásia. E, inclusive, Paulo disse que eles foram perseguidos como a igreja de Jerusalém, não é? Então o apóstolo Paulo disse à igreja aos Coríntios, no capítulo 2, que ele chegou àquele local em grande temor e tremor, e a palavra dele não se baseou em sabedoria humana, não é? Mas no Espírito, para que a fé deles se apoiasse, não é? No Espírito, não em sabedoria humana. Por que Paulo fala tanto de sabedoria humana em Corinto? Porque o povo de Corinto, apesar de ser imoral, eles eram cultos, eles eram inteligentes. Havia na igreja de Corinto, tipo gangues de filósofos, né? Cada um com a sua filosofia, não é? E achavam que um era melhor do que o outro. Mas o problema maior não era só essa guerra intelectual, era um outro problema, é que esses crentes, eles achavam que o espírito era separado do corpo, e que aquilo que o corpo fazia não afetava o espírito, né? Essa carne está condenada, então ela pode fazer o que ela quiser, o que vale o espírito é outra coisa, é separado. Então eles podiam fazer qualquer tipo de pecado que não tinha problema, não é? Podia se prostituir, fazer à vontade, que aquilo não ia afetar o espírito deles. Lembra que os gregos entendiam a salvação como sendo a obtenção de conhecimento. Você obteve conhecimento, você conseguiu conhecimento, você é salvo. É como se fosse uma chave, um segredo, uma senha. Se é que hoje em dia é. Se você sabe a senha do computador de alguém, sabe tudo, né? Vai na privacidade de todo mundo. Era mais ou menos dessa maneira que eles pensavam, né? Então, se eu tenho a senha, se eu tenho a palavra-chave,
eu sei o segredo, pronto, tá resolvido o problema. Eu não preciso me preocupar com outras coisas. E Paulo, sabiamente, cita aqui os próprios provérbios da igreja, porque às vezes Paulo dizia que ele tinha que ser grego com os gregos, judeus com os judeus. Em Atenas, por exemplo, como os atenienses não conheciam as escrituras de jeito nenhum, Paulo pregou Jesus Cristo a partir de um verso de um poeta grego, né? Porque não adiantava ele falar muito do Velho Testamento, porque não ia funcionar, as pessoas não conheciam. E aqui Paulo também extrai da própria cabeça, né? dos sábios de Corinto, né? Os provérbios que eles usavam, e dali o próprio Paulo argumenta. Então o texto começa dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Paulo está citando o próprio provérbio deles. Eles estavam dizendo: eu posso fazer todas as coisas. Foi isso que Paulo pregou. Eles estavam usando também o próprio argumento de Paulo. Em Romanos capítulo 7, verso 6, Paulo escreveu o seguinte: agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Não é só o pessoal de Corinto que pensava que Paulo estava pregando o fim do Velho Testamento. Infelizmente, eu vejo muitos pastores da internet, aí no YouTube, pregando a mesma coisa, dizendo que o Velho Testamento acabou, não é? Que agora é a época da graça, que não tem nada mais a ver com aquilo. Né? Não existe isso. Não é? A Bíblia é uma continuidade, é uma história que está sendo contada, não é? E o Velho Testamento não acabou. Jesus Cristo cumpriu cabalmente a lei. Tudo aquilo que a lei precisava, ele cumpriu, como qualquer ser humano devia cumprir. Como nós estávamos incapacitados por causa da enfermidade da lei, do pecado, desculpa, Paulo diz, né? Então Jesus Cristo, que entrou no mundo sem pecado, cumpriu cabalmente a lei e nos deu de presente. Mas isso não significa que porque Jesus Cristo fez, agora tudo aquilo foi desmantelado e não vale nada. Não é bem assim. Matar continua sendo errado, roubar continua sendo errado, não é? Mentir é errado. Tudo que é errado é errado. Não é? O que nós não precisamos é mais daqueles rituais, daqueles símbolos que existiam, porque Jesus é, na realidade, o cumprimento de todas aquelas sombras. Mas a realidade moral, o valor moral da lei, né, está em Jesus Cristo, obviamente, né? Então Paulo está dizendo: de fato todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Não vale a pena você fazer certas coisas, apesar de você ter liberdade de fazer aquilo, porque tem consequências terríveis, né? Deus não proibiu Adão de pecar. Deus só deu uma ordem para: se você comer, você morre. Vai se você quiser. Ele foi, morreu. É burro. Aqui é atrapalhada da cabeça, né? Mas é isso. Então Deus poderia ter feito uma intervenção, né? Segurado, não para, mulher, não faz isso, tu está doido, né? Mas deixou. O que Deus queria não era, Deus queria obediência, só isso. É que a pessoa aceitasse a verdade, porque muitas pessoas também não entendem isso. Crer em Deus não significa que é crer que Deus existe. A Bíblia não faz nenhum esforço para provar a existência de Deus. Eu vejo esses debates na televisão também, que são totalmente fora de contexto, são absurdos. Não existe na Bíblia nenhum esforço para provar que Deus existe. O Salmo 14, verso 1 fala: só o tolo diz no seu coração não a Deus. Quando a Bíblia fala em crer, é crer nas palavras de Jesus Cristo. Se ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, a pergunta é: você crê ou não? Se ele diz: eu sou o Filho de Deus, você crê ou não? Não é? Se ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, você crê ou não? Se ele diz: não há nenhum justo, nenhum sequer, você crê ou não? Não é? Se ele diz que vai haver um julgamento, você crê ou não? Então é isso que significa crer, na palavra de Deus, na palavra de Jesus Cristo. Se ele falar que azul é amarelo, azul é amarelo. Se ele falar que Londres é a capital do Brasil, né? É o que ele falou, está falado. Então, o pessoal aqui em Corinto tinha esse problema de dividir o corpo em duas partes. Uma parte, que é a carne, satisfaz os seus prazeres, e a mente vai entender as coisas de Deus. Paulo menciona esses provérbios também, aqui em 1 Coríntios capítulo 2, 23, só que lá ele conclui com um final diferente, né? Todas as coisas são lícitas, nem todas convêm,
Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Nem todas edificam. Nós fomos chamados para edificar a igreja de Cristo aqui na terra. E a igreja de Cristo é edificada com os dons do Espírito e também com o fruto do Espírito. Né? São essas as ferramentas. Então Paulo continua dizendo aqui: não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse verbo é interessante, não me deixarei dominar por nenhuma delas, porque nós lemos no Salmo 8 e também no começo do primeiro livro, Gênesis, que quando Deus criou o homem, mas deu ao homem poder para dominar sobre aquilo que Deus criou. Deus disse para o homem que ele dominaria sobre a terra, inclusive sobre os animais do céu, as aves do céu, os animais do mar e também na terra. Não é? Então, não é para nós, seres humanos, nos deixar dominar pelas coisas, nem por nossa própria natureza. Porque Eva foi dominada por sua própria natureza, Adão também. Né? Foi a sua própria cobiça. Como Tiago também explica sobre isso. Então, nós, seres humanos, somos os nossos próprios inimigos. Muitas vezes eu vejo também os pastores da televisão, no YouTube, né, culpando o diabo. Coitado do diabo, ele não é culpado de tudo também, né? Praticamente, o ser humano é culpado de 99,9% do pecado, ou se não for 100%, e acaba colocando a culpa no diabo, no Satanás. Né? O Satanás, ele vai simplesmente tentar, ele vai aproveitar a sua fraqueza, mas é você que cede, é você que cai. Não é? Por isso que Jesus ensinou a gente a orar: me livre da tentação, não é isso? Então, é eu que tenho que dominar o meu pecado. Lembra qual foi o conselho que Deus deu para Caim? Quando Caim, Deus falou para quê para Caim? Que o pecado bate a porta, mas é responsabilidade, né, de Caim resistir, não tem nada a ver com o diabo. Né? O próprio Paulo também fala que Deus não nos dá tentações maior do que aquilo que nós podemos suportar. Também não tem nada a ver com o diabo. E aqui eles citam, Paulo de novo vai citando outro provérbio deles, eles dizem assim: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Paulo está citando um provérbio que era usado na igreja de Corinto. Os irmãos sabem o que é eufemismo, né? Eufemismo, quando você não quer ser muito explícito com uma coisa que é muito forte. Então você fala, por exemplo, você quer falar assim: o professor morreu. Você fala: não, muito forte isso aí, né? Professores não morrem, eles perdem a classe, não é? Então é assim que a gente fala, para falar mais suave, né? Não é isso, né? Velhos taxistas não morrem, eles saem da praça, não é? Então a gente usa assim uma palavra mais suave, né? Não é? Jogadores de futebol não morrem, né? Eles perdem a bola, só isso. Pendura a chuteira, pronto. Pendura a chuteira. Então eles estão usando aqui um eufemismo, dizendo que os alimentos são para o estômago. É como se eles estivessem argumentando o seguinte: Paulo, para e pensa na lógica. A lógica é: o estômago foi feito para os alimentos, e os alimentos para o estômago, é natural. Mas isso é um eufemismo em relação às paixões da carne. Na realidade, estão falando aqui de prostituição, de impureza, tudo que não presta. Então, estão dizendo que a carne tem esses desejos, e eles têm que saciar esses desejos, porque é natural, é normal. É muito parecido com os dias de hoje, né? Como tem, por exemplo, aí, pessoas defendendo os pedófilos, dizendo que é natural, pedofilia é natural, a pessoa não é doente, é porque nasceu com esse desejo, não tem nada a ver com doença. Tem muita gente na televisão defendendo os pedófilos, né? Eu fiquei chocado quando eu soube, uns 10, 15 anos atrás, que existia um partido político da Holanda fazendo isso, né? Defendendo a pedofilia, não é? Inclusive com crianças a partir de 12 anos de idade. Absurdo, ridículo, né? Fiquei em choque. Então, mas olha o que Paulo fala: mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Como aqui alimento se refere a espírito e estômago a carne ou vice-versa, Paulo está dizendo: mas Deus destrói tanto um quanto o outro. Não há separação. O corpo não existe sem o espírito sem a carne. Não existe esse dualismo, essa separação. Os dois são um só. Os dois têm que estar juntos. Se o nosso espírito perde um corpo, tem que ter outro, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então Paulo corrige os provérbios deles, dizendo: o provérbio de vocês está errado, porque o nosso corpo não é para a impureza. O corpo aqui agora é difícil de entender Paulo, porque Paulo faz muita nuance com as palavras, muito trocadilhos. Num verso a palavra significa uma coisa, no outro já é outra, né? E você pensa que corpo aqui é só o corpo físico, ou se é o corpo espiritual, os dois juntos, como é que é, né?
Mas como não há esse dualismo para Paulo, podemos entender que a palavra corpo, que Paulo está dizendo aqui, é os dois. O nosso corpo, a nossa alma, o nosso ser, a nossa essência, pertence ao Senhor, porque esse é o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, toda a tua força, não é? Todo o nosso corpo pertence ao Senhor. E é isso que Paulo está dizendo. E o corpo nosso foi comprado, ele vai falar aqui mais adiante, por um preço para ser usado por Deus. Imagina que o seu corpo físico, a sua mente também, o seu intelecto, é como se fosse um outdoor que saísse por aí. Hoje a gente não usa mais outdoor, né? Usa Instagram, né? Que fala, né? Então é como se fosse um Instagram. Instagram que fala? Instagram, sei lá o quê. Essas coisas novas aí que eu não sei nem como é que pronuncia. Instagram, deve ser. E sai por aí. Então, quando a pessoa olha para você, tem que ver Jesus Cristo ali. Você está advertising? Como é que fala em português? Agora esqueci português agora. Como é que fala advertising? Fazendo propaganda, não é? Então você está... Não é isso não. Advertising, é? Fazendo um anúncio, pronto. Propaganda é mais política, né? Mas tudo bem. Fazendo um anúncio, não é? Uma mensagem, né? Uma postagem, eu queria falar, postagem do Facebook. Uma postagem, né? Dizendo que você agora pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então imagina, você está na rua, né? Todo chique, né? Será que alguém vai dizer assim, ali vai Jesus Cristo andando? Será? Aquele cabelinho todo pintadinho, arrumadinho, bonitinho, né? As roupinhas todas arrumadinhas, coloridas, né? As unhas feitinhas, né? Será que alguém está vendo Jesus ali? Tem que lembrar, o corpo não é seu. Este corpo foi comprado para uso exclusivo de Deus. Alguém sabe o que é exclusivo, não? Exclusividade? É só um que usa, né? Exclusivo. É só de uma pessoa, só de uma coisa, né? Exclusivo, não tem? É único. Então Pedro fala que o seu corpo, nós crentes, fomos comprados, não é, para uso exclusivo de Deus. Nem você mesmo, nem Satanás, nem ninguém pode usar o seu corpo, a sua mente, o seu intelecto, senão Deus. Tudo que você faz é como se fosse um culto a Deus. Eu fui professor de inglês 25 anos no Brasil. Então, cada aula que eu dei como um culto a Deus. Falei, Senhor, eu vou agora dar aula, mas isso não é uma aula, é um culto que eu vou dar ao Senhor. Eu vou dar o melhor de mim, eu vou servir essas pessoas como se eu estivesse fazendo um culto diante do altar do Senhor. Eu andava de moto na rua. Então eu pegava a moto, tinha que ter um cuidado tremendo, né? Porque às vezes o irmão falou comigo assim, pastor, o senhor é que tem uma XRE 300 amarela, que passou assim igual uma bala perto de mim? Eu falei, ó, não pode ter sido eu não, calma lá. Eu não passo igual uma bala perto de ninguém. Porque quando eu vou acelerar a moto, eu lembro que Jesus Cristo está aqui atrás, bate no ombro e fala assim, ó, oi, meu servo, estou aqui, viu? Cuidado. Desculpa, Senhor. O Senhor está aí, não é? Então tem que andar com cuidado. Por quê? Porque Jesus Cristo está dentro de mim. Então, se eu faço coisas erradas no trânsito, não é? Quem é aquele? O pastor. É o pastor da igreja, né? Pronto, olha o problema arranjado, né? Eu passei já uma imagem negativa de Cristo como uma pessoa imprudente. Então Paulo fala que o corpo pertence a Deus e ele não pode, em hipótese nenhuma, se misturar com impureza, nem sequer em pensamento. Porque a Bíblia fala que até o nosso pensamento deve ser levado cativo a Cristo, quer dizer, preso, pertence a Cristo o nosso pensamento. Então não pode deixar na sua mente passar impurezas, ok? Eu até falei, por exemplo, lá em Chança, eu sou pastor da igreja de Elvas, quer dizer, só até domingo agora, né? Eu estou saindo da igreja, depois eu conto para vocês. Mas de Elvas a Chança são 80 quilômetros. Em Chança tem só 6 membros. Tem vezes que eu vou à igreja e tem 2 pessoas só. Mas eu falei para eles, eu nunca saí de Elvas com destino a Chança, 7h30 da manhã, 8 horas, no meu coração ou mente pensando assim, meu Deus, tenho que ir para a Chança hoje. Que luta, que tristeza, aquele povo não quer ir para a igreja. Eu nunca pensei isso. Eu falei, porque o dia que eu pensar assim, eu não sirvo mais para nada. Eu sou um servo que não serve. Porque o meu serviço é para Deus, não é para a igreja, o povo, é para o Senhor. Então, todas as vezes que eu saí de casa, todas, sem exceção, nem um dia, eu fui à Chança reclamando.
Nenhum. Porque o dia que eu reclamar, eu não vou. Eu fico em casa. Eu falo, não, eu não serve. Reclamei, achei ruim, então Deus não vai aceitar o meu culto e o meu louvor. Não é? Porque o meu coração agora está murmurando, reclamando, né? E Deus não vai aceitar isso. Eu vou ofender meu Deus. Como é que um Deus que foi capaz de morrer na cruz por mim e eu não posso andar 80 quilômetros para fazer um culto? Né? Então, é demais. Deus, Paulo fala aqui no verso 14, fiquei parecendo aquele rapaz lá do Brasil, que ele acabou a doce, né? Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. O que Paulo está dizendo, cuidado com esse negócio de dualidade, que o corpo é uma coisa e o espírito é outra, porque Paulo fala, Deus vai ressuscitar os dois. Não é? Ainda que tenhamos um outro corpo, né? Paulo fala em 1 Coríntios, que a lua, ou os peixes, né, têm uma carne, os animais têm uma carne, né? E Paulo também fala do nosso corpo espiritual, né? E também, 1 Coríntios capítulo 11, ele usa uma palavra que só aparece 2 vezes na Bíblia. Uma é lá, 1 Coríntios, se não me engano, 11, 4. Alguém pode ler depois? E a outra aparece em Judas 6 ou 7 também. Não é? A palavra que eu me refiro é a palavra oikoterion, em grego. E é traduzido por domicílio ou habitação. Não é? É isso aí? 1 Coríntios 11, 2, 3 ou 4. Um desses aí. Então é 2 Coríntios. 2 Coríntios 11. O que Paulo diz é o seguinte, que nós habitamos temporariamente nesse corpo que Paulo chama de tabernáculo. Os irmãos conhecem a festa do tabernáculo de Israel? Ok. Como é que fala tabernáculo em hebraico? Alguém sabe, não? Sukkah. Plural, Sukkot. Sukkah é uma tenda. Quando os judeus saíam do Egito, que representa o mundo, e caminhavam em direção a Jerusalém, perdão, a Canaã, terra prometida, que representa o céu, eles moraram no deserto. E eles não podiam fixar raízes. Quando eles estavam acostumando, Deus pedia para sair. E fazia a tenda, não é? O sucá, de lugar em lugar, porque não era para criar raízes, porque era só uma morada temporária. Nós também habitamos nesse corpo temporariamente. Quando nós sairmos desse corpo, Paulo fala que vamos habitar o nosso oikoterion. Acharam? 2 Coríntios. 2 Coríntios 11:4. Leia. Pois se alguém vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês não eram capacidade. Não, isso não. É um texto. Não, isso não. Você falou 2 Coríntios 11:4, mas não é. E não é o 12? Essas Bíblias tem que trocar essas Bíblias de vocês, viu? Sinceramente. Porque a minha Bíblia tem isso, a de vocês não tem. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Não. Está tudo errado, essa Bíblia de vocês está errada. Deixa eu achar para vocês então, já que vocês não estão acertando. Tudo errado. Vocês não sabem contar, não. 1 Coríntios... deve ser também, eu que não sei contar, né? E se for 1 Coríntios 4? Será que é, não? 4 o quê? Alguma coisa. Faz o seguinte, alguém vai achar isso para mim. Se não for primeira habitação, tabernáculo. Mas em Judas usa essa palavra da seguinte maneira, ele diz assim, Judas é fácil, né? Judas 6, acharam? Alguém achou? Judas 6, não? Como é que é? Tem o que em Judas 6? E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao início daqueles grandes dias. Então Deus não poupou anjos que deixaram a sua própria habitação, o seu próprio oikoterion, o seu próprio domicílio. Deus não os poupou. Foram seres espirituais que saíram do estado onde eles estavam, não é? E Judas fala que eles inclusive foram após outra carne, uma carne diferente, se referindo ao episódio narrado em Gênesis capítulo 6, versos de 1 a 4. Leia para mim, deixa eu ver. Estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for
1 Coríntios 5, o quê? Não, 2 Coríntios 5. 5:2, não? 5:2. E por isto, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, quer dizer, nosso oikotérion, nossa casa, nosso corpo espiritual, não é? Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pronto. Eu sabia que era isso, é porque eu estava testando vocês. Claro que eu sei. Oikotérion, ok? Oikotérion. Mas mesmo enquanto aqui estamos neste tabernáculo, também servimos ao Senhor. Eu sei que a carne é fraca e de fato temos muitas fraquezas, são muitas as fraquezas que nós temos, não é? Eu lido com minhas fraquezas todos os dias. É absurdo a pessoa dizer que não tem fraquezas, que ela não é tentada e que ela não sente prazeres. Porque, de fato, a carne tem prazer. Quando a pessoa comete pecado na carne e ela usa alguma coisa para satisfazer a carne, seja um chocolate, um café, uma droga qualquer, a carne tem prazer, né? Hoje mesmo nós tivemos uma refeição maravilhosa na casa do pastor Leandro, né? E a comida estava super saborosa, a salada, a carne, a bebida, e a carne teve prazer naquilo. Mas se de repente Deus falar bem assim, olha, comer picanha é pecado, acabou a picanha. Você vai doer um pouco, né? Mas que tem? A carne gosta tanto de carne, como é que pode ser isso? Mas se Deus falar que é pecado, acabou. Não importa quão prazeroso seja para a carne, Deus falou, não come mais e acabou. Não é? Então, é claro que é muito mais difícil para a gente deixar de fazer aquilo que a gente gosta do que aquilo que a gente não gosta. Não, o que não gosta, eu não faço. Isso é muito mais difícil fazer aquilo que eu gosto, obviamente. Não é? É muito complicado. Não é? Como, por exemplo, é difícil a pessoa deixar os seus vícios. Alguém que quer perder peso, por exemplo, tem uma dificuldade imensa de perder peso. Não é? Porque não sabe fechar a boca. Crau, comendo o dia todo, né? Então, não consegue, olha para a comida e fica... daquela ânsia, aquela coisa, né? Aquela doença, e come. Depois arrepende, né? Porque comeu. Diz que tem trauma pós-prato, né? Trauma pós-prato, não é pós-parto, é pós-prato. A pessoa come e tem aquele trauma terrível, né? Não devia ter feito isso. E agora vai procurar o psicólogo, né? Então... Paulo diz que Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Os corpos são membros de Cristo. Paulo explica isso, né? Mas nos próximos capítulos, capítulo 11, 12, né? Que fala que nós somos membros de Cristo. Um pode ser pé, nariz, boca, né? E cada um tem uma certa função. Eu não vou me demorar nessa analogia. Os irmãos já devem entender ou saber, ou já deve ter estudado sobre isso, né? E porventura tornaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Então Paulo agora toca aqui no assunto. O assunto aqui é que eles estavam se prostituindo com meretrizes, com prostitutas. E muitas vezes prostitutas cultuais, o que era pior. Eram prostitutas profissionais que trabalhavam num certo templo de um certo Deus, e esse Deus se agradava, esse falso Deus, né? Se agradava, não é, desses relacionamentos sexuais feitos no próprio templo, com as prostitutas e também os prostitutos, os homens, né? Então, era horrível esse comportamento. E Paulo disse que não tem como, isso é inaceitável. Por quê? Ele usa: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Paulo está citando aqui Gênesis, né? Capítulo 2, onde Deus disse que o homem deixaria o pai e a mãe e juntaria a sua esposa e os dois se tornariam uma só carne. E essa analogia do casamento, falei aqui mais cedo em inglês, é interessante porque tudo que Deus ensina na sua palavra tem a ver com o mundo espiritual, inclusive o casamento, a união de homem e mulher. Jesus fala que não é a vontade do homem
se unir à sua esposa. Ele disse que é a vontade de Deus. Foi essa a vontade de Deus. Foi a instituição que Deus criou e abençoou. Foi Ele que disse. Não é? Então, por ser a vontade de Deus, Deus tem um propósito nessa união. Quando Paulo fala do amor de marido, do amor do marido à esposa, ou vice-versa, ele cita lá em Efésios capítulo 5, ele fala assim: esposas, sede submissas aos vossos maridos, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, né, com o objetivo de apresentá-la sem mácula. Aí no final ele fala bem assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele está usando a analogia. Deus deixou várias analogias neste mundo para nos falar deste mistério, ora oculto, mas agora revelado. Então, nós, a igreja, somos a noiva de Cristo. E nós vamos, um dia, casar com o Cordeiro. Falei mais cedo também no culto aqui em inglês, que dos 7 milagres, dos 7 sinais que João usou no seu evangelho para falar do ministério do Senhor Jesus Cristo, o primeiro deles foi um milagre realizado em Caná da Galileia. João fala bem assim: com este Jesus principiou, né, com esse sinal Jesus deu início ao seu ministério público. E aquele milagre foi transformar a água em vinho. E o vinho é a bebida do banquete, do casamento. Nenhum casamento faltava vinho. E Jesus, então, tomou o vinho num casamento, não é? Ele começou o seu ministério público com um casamento, e a Bíblia fala que ele vai terminar também com um casamento, porque quando a igreja for arrebatada pelo Espírito, não é? Até mencionei aqui também no domingo que o Espírito foi ilustrado através da pessoa de Eliezer no Velho Testamento, quando Abraão disse para Eliezer, o seu servo: vai e pega uma esposa para o meu filho, que é Rebeca. Eliezer vem do verbo lazor, que significa ajudar, e o Espírito Santo é o ajudador, o auxiliador. Então o Espírito Santo, como Eliezer, vai no meio da parentela de Jesus, porque Jesus se fez um de nós, nos redimiu, ele gerou filhos, porque quem crê em Jesus se torna filho de Deus. Então o Espírito Santo vem, não é, aqui e pega a igreja, leva para o céu para casar com o Cordeiro, depois o Cordeiro desce com os santos, como a Bíblia diz. Então, nós não podemos, crentes, não é, nos comportar como se fôssemos deste mundo. Porque este mundo, se você ainda não sabe, Gênesis fala claramente, Gênesis 3,17, que esse mundo é amaldiçoado. Não se engane. Por mais belo que esse mundo seja, e de fato as coisas que Deus criou são muito bonitas, mas nós estamos olhando para uma terra amaldiçoada. É por isso que não tem solução para esse problema. Não tem governo no mundo que vai corrigir esse mundo, a não ser o governo do Espírito Santo, né? Ganhando um coração por vez, né? Um de cada vez. Então, Deus falou para Adão, né? Por tua causa, Adão, a terra agora está amaldiçoada. Então foi Deus que disse. Né? E Jesus falou que o mundo jaz, João falou que o mundo jaz do maligno. Jesus disse que Satanás é o príncipe deste mundo, né? Então nós temos que ter esse cuidado. Então Paulo continua no verso 17 dizendo: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E de fato é essa a vontade do Senhor Jesus Cristo, que nós, a igreja, nos tornemos um com Ele. Por isso que somos chamados de a noiva de Cristo, e Ele o noivo, para que um dia nos tornemos um com Ele. Fugir da impureza, não é? Fugir da impureza. Essa palavra impureza, que Paulo usa, é a palavra porneia. Parece com quem em português? Ou em inglês? Porneia. Pornografia, né? Pornográfico, né? Porneia. Ocorre 26 vezes no Novo Testamento. Dessas 26 vezes, 6 vezes é usada por Paulo. Das 6 vezes que Paulo usa a palavra porneia, 5 vezes é aqui em 1 Coríntios. Né? Para vocês perceberem que o negócio é sério. Né? Essa palavra porneia significa várias coisas no Novo Testamento. Significa vários tipos de impureza sexual. Pode significar homossexualismo, pode significar adultério, pode significar fornicação, depende com que verbo que ela vem associada, ou depende do contexto, pode significar várias coisas. Mas tudo que não presta. Não se iludam, nada que não tem nada que presta. Tudo coisa ruim. Não deixar vocês nem vagar, nem longe, né? Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio
corpo. E lembra que o corpo é o espírito e a carne juntos e não lhe pertence, não é seu. Você foi comprado, o seu corpo pertence ao Senhor Jesus Cristo. Você foi persuadido pelo Espírito Santo, se você é crente, você foi persuadido pelo Espírito Santo que você é pecador. E se você foi persuadido dessa verdade, você aceitou a consequência natural. Se você é pecador, você está morto, porque o salário do pecado é a morte. E você foi persuadido que o único jeito de sair daquele estado de morte era aceitar a justiça de Deus que está em Cristo. E se você aceitou essa segunda verdade do Espírito Santo, você foi tirado dos mortos e a vida que você agora tem não é sua, é de Deus. Paulo diz em Gálatas capítulo 2, verso 20 e 22, não é isso? Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, se entregou por mim, morrendo na cruz. Não é? Então essa é uma verdade que o crente tem que aceitar. Então, quando nós fazemos a pergunta, você crê em Deus? E você responde sim, então você está dizendo que você morreu com Jesus na cruz. E você ressuscitou. Inclusive, quando nós batizamos, é o símbolo do batismo, é justamente isso, é você ser sepultado, porque você morreu, e quando você é retirado da água, você é ressuscitado com uma nova vida. Jesus, inclusive, disse: aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. E a cruz é o símbolo justamente do seu julgamento. Você foi julgado, você merece a morte, mas só que Jesus experimentou para você. Então aquela cruz é o seu julgamento e também é a sua salvação. Porque Jesus não te deixou na morte, Ele tirou de lá, dando para você, ou transferindo para você a justiça dEle, para que você pudesse viver diante de Deus. E essa vida que agora você tem, não lhe pertence. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então, aonde é que o Espírito Santo habita hoje? Hoje agora, ele habita no coração dos crentes. É lá que ele mora. O Senhor Jesus Cristo, que também é Deus, está no trono. Mas o Espírito Santo, agora, nesse momento, está aqui na terra. Porque no Velho Testamento, nós vemos a ação de Deus Pai. O Espírito aparece ocasionalmente, Deus Filho também aparece algumas vezes. Toda vez que Deus aparece de forma visível e física no Velho Testamento, é a segunda pessoa da Trindade. Não é? Porque Jesus disse, o próprio Jesus falou no Novo Testamento, que ninguém jamais viu a Deus. Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 6,16, que Deus habita na luz inacessível. Não é? E diz para Filipe que quem vê Jesus, vê o Pai. Quando Jesus estava aqui na época do Novo Testamento, o Pai aparece poucas vezes, né? O Pai aparece só com a voz, né, do céu. Não é? E quando Jesus termina a sua missão, ele diz para os discípulos: eu tenho que ir embora. Aí os discípulos não deixam. Ele fala: olha, se eu não for, o Consolador não desce. Então, dando a entender que o Consolador está lá em cima ainda. Não é? Então, quando ele sobe, passa uma semana, sem ninguém aqui na terra, da Trindade, aí desce o Espírito Santo, não é? Como labaredas de fogo, não é isso? No dia de Pentecostes, o irmão conhece a história. E ele está aqui até hoje. Quem está aqui conosco nessa igreja agora, nos assistindo, é o Espírito Santo de Deus. Porque ele foi enviado, tanto pelo Pai, quanto pelo Filho. A Bíblia ensina que o Espírito procede do Pai e procede do Filho. E o Espírito está aqui para nos chamar a atenção a Jesus. Porque é através dele que nós adoramos a Deus. E o Espírito Santo nos assiste nesta verdade, a entender esse fato. É o Espírito Santo que nos ensina, que nos guia, que nos sustenta, né? Que nos orienta. Então, o Espírito Santo é Deus. Ele é uma pessoa, do mesmo jeito que o Filho é uma pessoa, do mesmo jeito que o Pai é uma pessoa. E o Espírito Santo habita em nós. Lembra que Jesus Cristo teve uma conversa com a mulher samaritana? Porque no passado Deus habitou em várias montanhas. Depois eu queria dar um estudo sobre isso, que eu adoro esse negócio de montanha, né? Das teofanias. Gosto demais. Então, Deus habitou numa montanha chamada Bazã, também chamada de Safon, que significa norte. Deus habitou na montanha chamada Sinai. Deus habitou na montanha chamada... Bom, o Safon e o Bazã deve ser a mesma coisa que a montanha do Éden, né? O jardim do Éden. Mas Deus também esteve em Gerizim, Ebal, não sei se vocês lembram, do Novo Testamento, do Velho Testamento, quando Moisés leu as maldições e as bênçãos. Ele leu as maldições do Monte Ebal e leu
as bênçãos do Monte Gerizim, que fica em Samaria. Depois Deus foi para Sião, não é? Deus foi para Sião, Monte Sião, onde está edificada a cidade de Jerusalém. Mas lembra quando Jesus esteve em Samaria, conversando com a mulher samaritana, perto do poço de Jacó, vizinho ao Monte Gerizim? Jesus disse para a mulher: olha, Deus não é adorado nesse Monte Gerizim, não é mais. Desde a época de Elias, que ele não era mais adorado ali, né? Elias não, o profeta Eli. Oh, meu Deus, sacerdote Eli, né? Eli, da época de Samuel. Então, desde aquela época que Deus saiu de Gerizim. Então Jesus disse: Deus não é mais adorado nesse monte, nem também será adorado naquele monte, lá, o Monte Sião, porque Deus é um espírito. Deus disse para a mulher samaritana, e ele é adorado em espírito e em verdade, né? Então, o Espírito Santo agora habita em nós, e nós é que somos agora o templo do Espírito Santo, né? Então, nós não podemos descuidar disso. Então, se você não cuida do seu corpo, se você usa uma droga, por exemplo, ou, sei lá, ou faz mal ao seu corpo, ou não se exercita, não come bem, você está abusando de uma coisa que não é sua. E quando você for dar um testemunho, por exemplo, você pode estar com um corpo ruim e não vai. Vou dar um exemplo. É melhor dar um exemplo. Desde quando eu me entendo por pastor, se eu fiquei sem pregar no domingo, foi uns 5, 6 domingos no máximo. Domingo passado, por exemplo, eu não preguei, porque eu estava em Israel. Mas se eu estiver em Londres, ou em Portugal, ou no Brasil, num dia de domingo, eu geralmente estou na igreja pregando. Qual é a minha oração então? Senhor, se minha garganta for ficar inflamada, se for ficar com febre ou doente, é de segunda a sexta. Senhor, por favor, estou suplicando ao Senhor, domingo, na hora de ir para a igreja, cantar, louvar, pregar, orar, eu queria ter a minha voz saudável, perfeita para isso. E Deus tem respondido a minha oração nesses últimos 25 anos. Porque desde quando eu me entendo, eu estou sempre na igreja no domingo. Mas é porque eu estou orando. Deus, e quantas vezes fiquei doente? Fiquei doente, fiz cirurgia da vesícula, arranquei a vesícula, mas domingo não, Senhor, domingo não. Sara a vesícula aí, porque eu preciso ir para a igreja. Eu preciso louvar o Senhor. Meu corpo pertence ao Senhor e eu tenho que cuidar dele, não é? Então você cuida do corpo porque Deus está usando um instrumento de Deus. Imagina um taxista que tem um táxi e o pneu do carro fura. Então, se ele não trocar o pneu, não vai poder trabalhar. Acabou a gasolina, como é que ele vai trabalhar? Então, para que ele continue trabalhando e usando aquele carro, aquele instrumento de trabalho que ele precisa, aquele carro tem que estar sempre bem mantido, a manutenção tem que ser constante para que ele possa usar aquele carro. Então, Deus precisa, ou quer, melhor, precisa, não precisa, mas ele quer usar o seu corpo, ele quer te abençoar. Então, se você fala, eu estou doente, meu pai inchou, eu não vou para a igreja, eu não quero louvar, quem perde é você. Deus não perde nada, nadinha, zero. Não é? E além de você perder, você ainda vai ficar fraco. Porque do mesmo jeito que nós precisamos comer feijão, arroz, picanha, não é? Picanha não precisa, mas a gente quer assim mesmo, né? A gente inventa, que fala que quer só para que é bom, né? Mas não precisa. Eu conheço muita gente que não come picanha e está vivo até hoje. Então, provado cientificamente que não é necessário. Mas a gente inventa na cabeça, né, que precisa, né? Mas do mesmo jeito, é bom, eu sei que é bom. Do mesmo jeito que a gente precisa comer para sustentar fisicamente, precisa do alimento espiritual. Você tem que comer a palavra de Deus. Não só comer. Outra coisa que você faz todo dia, alguns não fazem, eu sei, mas tomar banho, né? Alguns tomam, né? Pelo menos uma vez por semana, né? Suppose, né? Mas às vezes você lê um salmo, não é para comer o salmo, não é para encher, às vezes é para banhar, para tomar banho, para se revestir, você sentir que está sendo vestido assim naquela palavra, né? É tão maravilhoso você ler assim o Salmo 46, por exemplo, né? O Senhor é nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro, presente na tribulação. Ou então quando você olha assim, né? De onde eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né? O socorro virá do Senhor. Aí você olha assim, olha, passou o gafanhoto aqui e acabou com a minha roça, com a minha plantação, não é? Passou aqui a enchente, ou o que for, um prejuízo tremendo, mas o agricultor olha para a montanha e fala, Senhor, o Senhor está em cima, o Senhor está vendo, né? Eu confio no Senhor, eu perdi tudo, mas eu não perdi o Senhor está nos montes, está vendo o meu sofrimento, a minha luta, não é? Então olho para os montes,
Então aquilo é como se fosse um bálsamo, né? A gente vai tomando banho com aquilo, né? Então é isso. Paulo fala que você vai calçar o sapato para sair para a rua. Paulo fala para a gente calçar o sapato com o quê? Com a preparação da pregação do evangelho, não é isso? Então uns colocam um chapéu, né? Um bonézinho, e a Bíblia fala para colocar o capacete da salvação, não é isso? Então é isso. A gente tem que estar bem vestido, vai vestir com a couraça da justiça, o cinto da verdade. Então você sai na rua bem armado, não é? Cheio da palavra de Deus, cheio daquela confiança, daquela fé no Senhor Jesus Cristo, não é? E aí pronto, você não vai ter espaço para pecar. Você não vai nem lembrar que pecado existe, porque você está alimentado, você está revestido da palavra de Deus. Você vai cantando, louvando a Deus, não é? Como a Adriana mencionou aqui, né? Depois da ceia, eles cantaram um hino. Então, Paulo... Que hora termina? Eu estou preocupado. Tá bom. Paulo diz assim, Paulo continua dizendo, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? É duro, né? Mas é verdade. Se você é crente, significa que você não pertence mais a você mesmo, né? Porque se você pertencer a você mesmo e você for totalmente independente, tudo que você vai fazer é pecar. Porque essa é a essência do pecado. É você afirmar no seu coração que você não precisa de Deus. Quando Deus disse para Adão e Eva não comer aquele fruto, o raciocínio de Eva foi o seguinte: mas o fruto é bom, é cheiroso, é bonito, é bom para ser comido, qual o problema? Deus deve ter equivocado, né? Crau, comeu o bicho. Quer dizer, confiou no julgamento dela. O próprio Satanás, a mesma coisa. Ele queria colocar o seu trono, né, no rumo das estrelas do norte. Estrelas são seres espirituais. Norte é um monte, possivelmente o monte do Éden, Safon em hebraico. E serei o quê? Semelhante ao Altíssimo, quer dizer, independente. Mas não existe ninguém como Deus, não há outro como Ele é único, não há ninguém no céu nem na terra, em canto nenhum, Ele é único, não há outro como Deus. Tudo e todos dependem dEle. O autor dos Hebreus fala que todas as coisas que foram criadas pelo Senhor Jesus Cristo, e Ele sustenta todas as coisas pela força do seu poder. João fala também, não é? Que tudo foi criado por Ele, por meio dele, não é? Por meio dele, né? E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele sustenta todas as coisas, inclusive eu e você. Então, não adianta, esse pensamento de que você é independente e não precisa de ninguém, isso é um pensamento satânico. Satã significa fazer oposição a Deus. Então ele diz, porque fostes comprados. Então Paulo explica por que você não pertence a você mesmo. Porque você foi comprado. Comprado pelo sangue do Cordeiro, não é isso? Comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, agora que vocês entenderam, a partir de hoje, comece a glorificar a Deus no vosso corpo. Esqueça a prostituição, a impureza, a pornografia, os pensamentos impuros, ok? E comece a entender qual é a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. A igreja foi chamada para isso, para fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo, quando deu essa ordem, a ordem que ele deu foi: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas como eu vos ensinei. Essa é a nossa missão aqui na terra. Então é isso que tem que aprender todo dia. Vai para casa e começa a ler um por um esses pontos, né? E meditar neles todos os dias e ver se você está fazendo o que Jesus pediu ou não. Se está fazendo errado, então volta para o caminho certo, né? Porque você vai acabar gastando sua energia, seu dinheiro, seu tempo em um monte de futilidade que não é a vontade de Deus, e depois ir para a igreja reclamar, dizendo que Deus não está abençoando. Claro que não vai abençoar, é impossível, né? Não é que Deus vai abençoar você, Ele dá uma coisa porque você fez uma outra. É o caminho natural. Se você for para o caminho certo, as bênçãos estão lá. Você vai de encontro às bênçãos. É como se Deus falasse: olha, tem uma bênção, sabe aquele coisinha da Páscoa que você esconde um chocolate? Então, se ele seguir o mapa direitinho, acha o chocolate, não é isso?
É que Deus está dizendo, olha, se você for por esse caminho, você vai encontrar as bênçãos, mas por aquele você vai encontrar só ciladas e armadilhas, né, e maldições. Então Deus está instruindo. Eu vou dizer de novo, crer em Deus não é crer que Ele existe, é crer na sua instrução, na sua palavra. Se Ele diz não come do fruto, não coma. Se Ele diz fugir da impureza, fuja. Não é? Se Tiago fala para a gente submeter à vontade de Deus, submeta-se à vontade de Deus, e o diabo fugirá de vós. Não é isso? Se ele fala, confessai os vossos pecados, confesse o pecado. Não é isso que ele está falando? Se vocês me amam, faço o que eu mando. Então é simplesmente crer na palavra dele, e a bênção está logo depois. E imediatamente, creu, está ali a bênção. Não é? De outra forma, não tem como, porque Deus é imutável. É isso? Eu queria falar uma palavra rápida sobre isso aqui. Eu dou graças a Deus pela igreja de Corinto. Talvez, como eu disse, uma igreja muito difícil, muito complicada, de crentes realmente carnais, pessoas apesar de serem muito inteligentes intelectualmente, mas espiritualmente muito fracas, né? E Paulo, inclusive, quando começa essa carta, no capítulo 2, ele fala de dois tipos de ser humano, né? Ele fala o homem natural e fala do homem. Quando eu falo homem, é o ser humano, ok? Human being. Então ele fala o homem natural e ele fala do homem cristão. E ele fala que o homem natural, se não me engano é 1 Coríntios capítulo 2, verso 12, né? Ele fala que o homem natural não conhece, ou não aceita as coisas de Deus, porque eles são loucura. Algum incrédulo já chegou para vocês e falou assim: vocês crentes parecem loucos? A fé em Deus parece uma coisa louca. E de fato a Bíblia está dizendo que é exatamente isso. Para eles parece loucura, porque eles não conseguem discernir, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Você precisa primeiro ter o Espírito, para que o Espírito possa elucidar o seu entendimento, dar entendimento, esclarecer as verdades, para que você possa entender. Hoje falamos do sacrifício, do primeiro sacrifício narrado na Bíblia. Quem lembra? Quem estava aqui de manhã? O primeiro sacrifício narrado na Bíblia se encontra em Gênesis, capítulo 3, verso 21. Quem fez o sacrifício não foi um ser humano, porque Adão estava nu, e ele havia feito para ele e para Eva roupas como folhas de figo, vai secar e o vento vai soprar, né? A vergonha exposta. Então Deus foi e fez vestimentas melhores, com pele de um animal. E se Deus arrancou o couro do animal, o coitado teve que morrer. Então, não está escrito na Bíblia, mas está implícito que para Deus tirar o couro, ele teve que matar o animal. Então, o animal morreu, derramou sangue. É a primeira morte na Bíblia também. Primeira morte. Então, derrama o sangue, tira o couro e cobre a vergonha humana através de um sacrifício. Quem merecia morrer era Adão e Eva. Mas observe que por causa da misericórdia de Deus, porque Deus disse para Adão, Deus disse para a serpente, né? E para Eva, que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da semente da serpente. Adão respirou super aliviado. Afinal de contas, vai ter esperança. Eu não vou morrer agora. Ui, que alívio, né? E por isso o verso 20 fala que por causa dessa misericórdia de Deus, ele colocou o nome da esposa Hava, que vem do verbo hayá, que significa viver ou vivente, que é do substantivo hai, que significa vida. Então Hava em português é Eva. Então o Adão colocou o nome da esposa dizendo, ela vai ser agora a mãe de todos os humanos viventes, os seres humanos que vão viver. Ela vai ser a mãe porque Deus foi misericordioso, né, e nos permitiu essa graça. E a maneira que Deus então ilustrou esse ato de misericórdia e de graça foi cobrindo eles quer dizer, matando uma vida. Quer dizer, Deus, a morte que ele merecia, Deus fez no animal, matou o animal,
não é? E fez uma cobertura, vamos dizer assim, né? Falei bastante hoje de manhã sobre o que significa garments em português. Como é que é em português garments? Vestes, vestimentas, roupas, né? Que se pode fazer uma teologia inteira só sobre isso na Bíblia, né? E aquele revestimento daquele couro daquele animal é o que mais tarde a Bíblia vai dizer que é a justiça de Cristo, que nos veste. Nós somos revestidos com essa justiça de Cristo para entrar na presença de Deus, para que a nossa vergonha seja escondida, a nossa culpa seja escondida. Então Deus cobriu a culpa de Adão com aquele sacrifício. Por isso ele, desde Gênesis, então, já está ilustrado, não é? Que Deus é misericordioso e foi ele que fez o sacrifício. Quando nós fazemos o sacrifício, ou quando eles faziam o sacrifício lá no templo, na realidade era só uma lembrança do sacrifício que Deus havia feito. Quando nós celebramos a ceia aqui, é um sacrifício de gratidão que nós fazemos a Deus. Dou graças a Deus pela igreja de Corinto, porque se não fossem esses problemas todos, jamais entenderíamos coisas que só através dos pecados dessa igreja é que nós entenderíamos, não é? E como diz a Bíblia, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Inclusive os pecados da igreja de Corinto, graças a Deus por isso. Queria falar rapidamente que nós estamos vivendo tempos extremamente difíceis e a igreja de hoje, infelizmente, parece muito com a igreja de Corinto, mas a diferença é que a igreja de Corinto estava no começo, vamos dizer assim, da igreja, e nós agora estamos no fim, nos tempos do fim. E eu queria ler um verso com os irmãos, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, que diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Eu acho isso interessantíssimo, porque o apostatar da fé, quer dizer, o sair da fé, de novo, é crer na palavra do Senhor Jesus Cristo. E quando Eva apostatou da fé, foi porque ela deu ouvidos a doutrinas de demônios. Um ser espiritual falou para ela que ela podia comer aquela fruta, que não tinha problema. E ela deu ouvido e morreu. E Paulo fala que nos últimos tempos vai ser a mesma coisa. O mundo está infestado de mentiras. Não é só as fake news, mas é fake doctrine. Okay? Falsa doutrina. A pessoa nasce homem e fala que é mulher. A pessoa nasce mulher e fala que é homem. Uma pessoa aí, não sei se foi na Alemanha, falou que ele tinha 60 anos de idade, mas sentia que tinha 40 e queria que o governo mudasse o documento dele. Eu me sinto como 40. Então, hoje, agora virou assim, eu sou o que eu quero e faço o que eu quero e o governo, todo mundo tem que aceitar o que eu quero. Já pensou chegar aqui hoje e falar assim, irmãos, eu me sinto como uma menina de 6 anos de idade. E se vocês rirem, eu vou processar vocês. Eu vou abrir um processo porque vocês estão me discriminando. É isso que acontece. Eu sou uma menina de 6 anos de idade, e sou mulher e tenho 6 anos. É assim que o mundo está se comportando. Uma loucura, uma aberração, não é? E Paulo fala que nos últimos tempos seria exatamente assim. As pessoas dariam crédito a essas doutrinas de demônio. Quando nós vemos alguns julgamentos da Bíblia, tem 2 deles que eu vou mencionar aqui agora, e eles têm a ver tanto com dar ouvidos a doutrinas de demônios, como também com a impureza sexual. Eu vou citar o texto de 2 Pedro 2,4, que diz assim, ora, 2 Pedro 2,4, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, esse verbo precipitar no inferno não é um verbo que é traduzido como substantivo, que é o tártaros, né? Que é a prisão do inferno. Antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinzas cidades de Sodoma e Gomorra,
ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E essa impiedade tem a ver com o pecado da sensualidade, da impureza, da imoralidade, entre outras coisas. Porque os irmãos perceberam aqui que, apesar dos dias de Noé estarem a mais de 10 gerações de Abraão e Ló, Pedro usou aqui Noé e Gomorra como se fosse bem pertinho, porque é o mesmo tipo de pecado, é o mesmo tipo de julgamento, é o mesmo tipo de comportamento. E o Senhor Jesus Cristo, de novo, menciona esses dois eventos, Noé e os tempos de Ló, em Lucas 17, verso 16. Lucas 17, verso 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Então observe que de Noé até Ló são 10 gerações. Ló morava na cidade de Sodoma, próximo a Gomorra, também Zeboim, Adimá, são as cidades que foram julgadas por Deus, por causa do mesmo pecado. Lembra que o anjo, os dois seres espirituais que chegaram na casa de Ló, ficaram com ele, e as pessoas de Sodoma e Gomorra queriam abusar sexualmente destes homens. E Ló falou assim: eu tenho 2 filhas virgens, façam o que vocês quiserem. Eles: não, nós não queremos as mulheres, queremos os homens. Então, e Jesus está dizendo que é o mesmo aconteceu em Ló. Então, se foi o mesmo que aconteceu em Noé e Ló, é a mesma coisa, o mesmo pecado. Não é eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo, né? É o próprio Senhor Jesus que está dizendo isso. Então ele diz: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Parece com os dias de hoje? Parece. Antigamente, irmãos, eu preguei aqui mais cedo e falei sobre as vestimentas. Tem vestimenta que você usa para garments, né? Que você usa para o casamento, você usa para, como é que fala mourn em português? A pessoa morre? Luto, né? Para luto, você usa para ir na praia, sei lá o quê. Cada um tem um tipo de veste, né? Tem vários tipos de veste, de roupas. Mas naquela época, comprar uma roupa era muito caro. Sansão uma vez fez uma aposta tão louca. Lembra que Sansão fez uma aposta que ele prometeu 30 capas, não é? Se alguém conseguisse decifrar o enigma dele, ele perdeu, ele teve que roubar, pegar a gente na rua, dar uns tapas, tomar, não é? A capa para poder pagar a aposta, porque roupa não era fácil. Nem se tivesse dinheiro para comprar, era fácil de achar, era complicado. A roupa é uma coisa cara, difícil. Hoje não, você vai na Primark e compra uma dúzia por 5 euros, né? Mas, ou 5 libras, sei lá. Mas antigamente não era assim, as coisas eram difíceis. Hoje o nosso dinheiro é gasto com tanta bobagem, tanta besteira. A nossa casa é cheia de porqueira, cheia de lixo, não é? Quando você vai mudar de uma casa para outra, tem assim 20 caixas de tranqueira, né? De bobagem, de lixo que não presta para nada. Por quê? Porque é uma abundância enorme de riqueza no mundo. Nunca o mundo foi tão rico. Antigamente, quando se falava de fome, que aconteceu uma fome, era mais uma catástrofe natural, não é isso? Uma seca, alguma coisa. Mas hoje não. As catástrofes naturais são causadas por ganância humana. Tem pessoas nesse mundo ricas, ao ponto de, por exemplo, como o dono da Amazon, tem 106 bilhões de dólares. Bill Gates também tem uma quantidade absurda. Um outro lá do México, Salim, alguma coisa que eu não sei o nome, tem outro também, Jorge Soros. No Brasil tem vários, tudo na casa dos bilhões. E você não sabe o que é bilhão. Peguei uma aposta com meu irmão que ele não sabia o que era 1 bilhão, os 200 bilhões. Mas 1 trilhão de dólares são pelo menos 40 ou 50 carros daqueles carretas, aqueles caminhões bem grandes, até o teto de nota de 100. É muito dinheiro. Entendeu? Esse povo tem dinheiro assim para jogar fora. Você vai no shopping, vai aqui no shopping desse Westfield,
99,9% não vale nada, você não precisa de nada daquilo. É só porqueira. Nada daquilo você precisa. Não tem cenoura, abacate, uva, goiaba, nada, só tem porqueira. Só tem bobagem. É tudo para você gastar seu dinheiro. Tanta gente passando fome nesse mundo. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, foi divulgado na escola que eu trabalhava o seguinte relatório, que naquela época, se pegasse todo o dinheiro que o mundo gasta com armamento, pegasse 5% só do valor do que eles gastam num ano, e tentasse resolver o problema da fome no mundo, a fome acabaria no mundo inteiro por 20 anos. 5% do que o mundo gasta com armamento em um ano, resolve o problema da fome em 20 anos, pelo menos. Isso naquela época. O ano passado, eu soube através da RT, da Rússia, que os Estados Unidos, sozinho, o país, gastou 986 bilhões de dólares em segurança. Só um país. Então, Jesus está dizendo o seguinte, que quando as pessoas estiverem comendo e bebendo, isso significa que tem fartura. Se você come, tem comida. Está comendo, bebendo. Isso é sinal de prosperidade financeira. Quando estiver bebendo, comendo, edificando, fazendo casa, comprando e vendendo, significa que o mundo está em pleno vapor econômico, e quando o mundo está assim, em pleno vapor econômico, eles adoram mamon, que é dinheiro, e diz, não precisamos de Deus, nós finalmente conseguimos comprar tudo o que nós queremos. E Jesus disse, é aí que vem, pá, repentina destruição, igual foi nos dias de Sodoma e Gomorra, e ele disse que as pessoas foram pegas de surpresa, tanto na época de Noé, quanto Sodoma e Gomorra, porque havia abundância de tudo. Então tenham cuidado, quando haver escassez, pobreza, é sinal de bênção. Quando tiver muito dinheiro, as coisas muito fáceis, é sinal de maldição, é sinal de julgamento, é sinal que a mão de Deus está bem próxima, não é? Pronta mesmo a julgar. E é exatamente o mundo que nós vivemos. Temos que ter muito cuidado com isso. Muito, muito, muito cuidado mesmo. Então, irmãos, na igreja aqui de Corinto, voltando para lá, nós fazemos um paralelo com a nossa igreja de hoje e percebemos que corremos os mesmos riscos, os mesmos perigos. A igreja de Corinto amava as paixões da carne. O espírito era só no pensamento, era só o conhecimento. Eu sei que tem uma igreja em Cliff Walk lá em Canintão, mas eu estou aqui na balada, meu espírito está lá, mas aqui meu corpo está aqui, né? Nas festas, mas só o pensamento está lá, né? Ó, pastor Leandro, estou aí contigo, viu, de pensamento, mas meu corpo está aqui curtindo, né, a festa, né? Curtindo as baladas, como eles dizem, né? Então, às vezes, nós damos muitas desculpas. Vai para o YouTube e assiste uma mensagem de um pastor porque não foi para a igreja. Aí aquele pensamento de culpa, né? Pastor, não fui na igreja, eu estou aqui ouvindo a música, viu? Estou aqui ouvindo o YouTube, estou cantando um hino, estou lendo um verso, não é? Porque não quer ir sacrificar para ir à igreja porque está chovendo, está com o pé machucado, não tem Uber, sei lá o quê, não é? Mil desculpas que o pessoal dá, não é? Para não fazer o trabalho do Senhor. E começa a satisfazer as paixões da carne. Tem sempre tempo para fazer a paixão da carne. Ninguém nunca fica cansado, doente para ir para o shopping, né? Vamos para o shopping, todo mundo está bom. Vamos comer churrasco? Todo mundo está sadio, tem perna, tem dinheiro. Vamos tomar sorvete? Todo mundo quer. Vamos ensaiar no coral da igreja? Não, hoje não. Não tem ninguém na igreja, fechado. Eu ouvi dizer que tá, o som lá, acho que Alisson escondeu a chave, não sei, jogou em algum lugar, não é? Acho que também o menino não vem hoje lá, o rapaz da bateria do telefone. Eu comecei a achar mil desculpa. Mas falar, vamos para um restaurante, vamos para uma festa, qualquer problema que você inventar, ele resolve, né? Não tem dinheiro, a gente pede, vai de carona, vai de boleia. Não é? A nossa mente é assim, quando quer fazer o desejo da carne. E era tal qual a igreja de Corinto. É um perigo tremendo, 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 porque Deus disse, através do apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 7, verso 7, que aquilo que o homem planta, ele colhe.
Cuidado, de Deus não se zomba, não brinque com Deus. Deus é sempre sério, imutável, perfeito, justo, e Ele vai dar a cada um o que a pessoa merece. Se você plantar abacate, vai colher abacate. Planta uva, vai colher uva. Então, se você planta vento, como diz lá em Provérbio, colhe tempestade. Não é? Porque a semente é pequena, plantou vento, mas o fruto é grande, é tempestade. Cuidado, porque a gente planta, o que nasce é muito maior. Porque se você pega uma semente de milho e planta, dá um montão de milho, não dá? Então, o seu pecado também, quando você planta, dá um montão de pecadinho, ou pecadão. Não é? Então, se planta também uma bênção, dá um monte de bênção. Faz uma coisa boa, que ela multiplica muitas coisas boas. Faz uma coisa ruim, ela multiplica muitas coisas ruins. Não é? E depois não culpe a Deus. Porque você anda aí tendo prazer no pecado. Então, irmãos, é o recado que nós temos para a igreja, que também é para mim, como eu disse, né? Não fique assustado, porque é para mim. É eu que preciso desse alimento. Se eu não comer esse alimento todo dia, toda hora, eu vou ficar raquítico, fraco, e meu corpo vai ceder e eu vou sofrer. Então, que os irmãos se sintam assim, como é que se diz? Que possam aprender com essa ilustração que eu dou com a minha própria vida. Eu estou aqui hoje pregando para mim mesmo, vocês estão aqui por mera coincidência. Não é? Então, foi só uma coincidência que vocês estão aqui, mas a mensagem é para mim. E que Deus muito vos abençoe. Obrigado, irmão.